Nos próximos minutos, eu tenho o objetivo de te mostrar como estruturar aulas que não só vão prender a atenção dos seus alunos, mas também vão fazê-los aprender mais. E para isso, eu vou te apresentar a trilha de otimização inteligente da aprendizagem, a Troia, que é um caminho metodológico, um passo a passo, para que você tenha resultados de um professor classe A. Ou seja, um professor cuja performance em sala de aula, cujos resultados o coloca como um dos melhores da profissão, reconhecido não só pelos alunos, mas também pelos pais, pelos gestores e pelos próprios colegas. Assistindo a essa aula até o final, você vai entender por que o diferencial de um professor de excelência não é o carisma e nem a habilidade de usar metodologias inovadoras na sala de aula. Eu vou te explicar por que também que aulas lúdicas ou aulas que tenham apoio de tecnologia podem prejudicar o aprendizado dos seus alunos, ao contrário do que falam por aí. E por último, eu vou te ensinar o passo a passo de 3 técnicas simples que você pode usar daqui a pouco na sua próxima aula, que já vão melhorar o resultado da atenção do seu estudante e do aprendizado, mesmo que essa aula seja expositiva e com poucos recursos. Agora me responde uma coisa. O que para você significa ser um professor classe A? É muito provável que ao pensar na resposta para essa pergunta, você se lembre de algum professor que você teve ou no ensino fundamental ou durante a faculdade. Talvez aquele professor que não precisava ficar chamando a atenção da turma, pedindo silêncio, porque a aula dele era tão envolvente que não era páreo nem para o celular, nem para o colega ali do lado, ou para outras atividades de outras disciplinas, que a aula passava tão rápido que quando você via já tinha acabado, né? Era tão envolvente, era tão boa que já tinha acabado. E que além disso, tinha um raciocínio, tinha uma forma de apresentar que parecia que o conhecimento entrava até por telepatia. E é muito provável que até hoje você ainda lembre de alguma coisa que você aprendeu com ele. Enfim, várias dessas características fizeram com que esse professor se destacasse dos demais, que ele fosse diferenciado e que você lembrasse dele porque ele ensinava muito bem e ele conseguia chamar a atenção. E é possível, inclusive, que ele tenha te inspirado a seguir nessa carreira. E quando a gente lembra desses professores, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, esse nasceu para dar aula, né? Já está no DNA, já nasceu assim, está no sangue. E se a gente perguntar para muitos deles, eles realmente não vão saber o que levou eles a serem daquele jeito, a terem aqueles resultados, a envolverem os alunos. Muito provavelmente isso é resultado de observação, de experiências, de intuição e principalmente de inspiração em outros professores que eles tiveram. Porém, se a gente começa a observar com um pouquinho mais de atenção esses professores classe a gente nota que eles têm alguns comportamentos em comum. E que, ao contrário do que a gente pensa, não é necessário nascer com eles. Não é o carisma ou a paciência que torna um professor um grande mestre. O que torna um professor classe A é saber agir da forma certa e na hora certa para levar o aluno para aquele lugar que realmente importa, a aprendizagem. Eu não sei se você já se deu conta disso, mas a didática é o maior cartão de visita de um professor. A propaganda boca a boca de um professor são os alunos e os resultados deles vão falar muito sobre você. Não há currículo que substitua um professor que tenha controle sobre todo o processo de aprendizagem. E eu falo inclusive em relação ao mercado de trabalho. É indiscutível que um professor que tem melhores resultados é mais reconhecido, é mais requisitado e também tem mais estabilidade nas empresas privadas, por exemplo. E mesmo quando a gente fala das instituições públicas, as melhores, as que pagam os melhores salários, tem prova didática para entrar, onde você vai lá dar uma aula. E eu não sei se você sabe, mas em algumas áreas, mais da metade dos candidatos são eliminados nesta fase, o que faz com que os candidatos mais preparados, os professores que têm mais didática, subam várias posições. E como em qualquer profissão, no ensino há ferramentas que funcionam melhor do que outras. Da mesma forma que um médico, ao avaliar um paciente, ele tem ali disponível várias ferramentas, várias estratégias que vão estar mais de acordo com aquele caso, o professor também precisa dessas ferramentas e elas podem ser aprendidas. Qualquer professor que use as técnicas certas pode transformar um assunto chato e complexo em um conteúdo envolvente e interessante e que engaje os alunos em uma aula que seja difícil de ignorar. Isso é algo que nenhuma licenciatura, pós-graduação ou mesmo complementação pedagógica ensinam hoje no Brasil. E é justamente este o papel da Troia, a trilha de otimização inteligente da aprendizagem que eu falei lá no começo. É que você tenha o passo a passo para que você consiga elaborar um processo de ensino muito mais eficiente e sem perder tanto tempo em planejamento.
Eu conheço 4 tipos de pessoas que vão se beneficiar da Troia para deixar as aulas mais interessantes e mais produtivas. A primeira delas são os professores que já dão aula, desde a educação infantil, alfabetização, ensino médio, graduação, mestrado, doutorado, independentemente da disciplina, se a disciplina é mais teórica ou é mais prática, esse professor vai aprender ferramentas para agir de forma mais eficiente, inclusive gastando menos tempo de planejamento. Um outro grupo de pessoas que vai se beneficiar são aquelas que ainda estão fazendo a licenciatura ou que acabaram de se formar e pretendem dar aula. Porque com as ferramentas do Troia, você vai aprender não só o que você tem que fazer, que geralmente a licenciatura ensina, mas como fazer. E essas ferramentas, geralmente, as graduações não ensinam. Então, se você quer ter mais segurança para entrar em sala de aula e ter um diferencial que os outros colegas seus não vão ter, porque eles não conheceram essas habilidades, então também vai te beneficiar. O terceiro grupo de pessoas que também vai ser beneficiado com as ferramentas da Troia são aquelas pessoas que se formaram em outras áreas, áreas mais técnicas, áreas jurídicas, áreas médicas, mas que querem dar aula. Porque a gente sabe que não adianta só conhecer profundamente o conteúdo técnico, mas não saber passar esse conteúdo. Então as ferramentas presentes no Troia vão evitar que você seja um professor que sabe muito, mas que não sabe passar. Por último, é para todos aqueles professores que não estão 100% satisfeitos e que querem ferramentas mais práticas para tornar as aulas mais eficientes. Então, se você se encaixa em um desses 4 perfis, é um professor dedicado, preocupado com o seu resultado dentro de sala de aula, eu tenho certeza que as ferramentas da Troia vão te ajudar a ter aulas mais eficientes, a ter alunos mais engajados e que aprendem mais. Como já tem acontecido com alguns professores que aprenderam as ferramentas que eu vou mostrar para você aqui hoje. Só para você ter uma ideia, eu vou te mostrar aqui alguns relatos de professores comuns, como eu e você, que fizeram algum workshop, alguma oficina comigo, onde eu ensinei as técnicas do Troia, ou que fizeram estágio comigo e também aprenderam essas ferramentas. O primeiro que está aparecendo aí para você é o da professora Jaline, que é lá do Instituto Federal Farroupilha. Ela é professora da área de computação e dá aula tanto para o ensino médio, como também para a graduação e ensino técnico. E ela fala o quanto os alunos demonstraram maior engajamento e interesse, principalmente nas atividades extra-classe, e maior colaboração entre eles. Isso é fruto de quê? De uma aula bem estruturada, de ter objetivos bem traçados. E ela ainda comenta o seguinte, passei a planejar as aulas de maneira muito mais consciente, e acredito que isso reflete no interesse dos alunos também. Porque lá dentro da Troia tem como elaborar bons objetivos de aprendizagem usando, por exemplo, a taxonomia de Bloom e colocando esses objetivos dentro do escalograma, que é a estrutura de uma aula. E ela ainda termina comentando que as estratégias são simples e que são aplicáveis a qualquer área, inclusive em escolas onde há poucos recursos. O segundo depoimento que vai aparecer para você é do professor Fernando, que é lá da Secretaria de Educação do Estado de Goiás, e ele é professor de Química. Ele fala também aqui que passou a ser um professor mais questionador, que traz problematização para a aula. Só que essa problematização ela tem que ser feita de uma determinada forma, que é o que eu vou falar mais para frente um pouquinho, sobre colocar o aluno em condição de cérebro pulsante. E por último, ele diz o seguinte, conseguir perceber com mais clareza onde estão as dificuldades dos estudantes, ou seja, saber fazer ali uma avaliação em tempo real e não só naquela prova do final de bimestre. A professora Brenda, que é da Escola Técnica de Brasília, é da área de Engenharia Elétrica e dá aula para ensino técnico, disse que ela conseguiu passar a avaliar os alunos com critérios mais claros e específicos. Isso é fruto, por exemplo, da elaboração de uma aula pautada em critérios, pautada em objetivos, que também é uma das coisas que a gente aprende lá na Troia. Ainda diz o seguinte, as estratégias foram fundamentais para eu ser a profissional que sou hoje, porque há um impacto nesses métodos no processo de aprendizagem dos alunos. Ou seja, ela mostra o quanto a maneira dela de organizar as aulas teve um impacto direto na aprendizagem dos estudantes. O que também aconteceu, por exemplo, com a professora Adriana. A professora Adriana traz aqui o comentário dela, do quanto as ferramentas são práticas, inclusive citou aqui a cartela de selos que ela passou a utilizar com os estudantes dela, tanto do ensino médio, do técnico e do superior, durante as aulas de química. E ela diz aqui também que o quanto isso aumentou a voz dela dentro da sala de aula, aumentou o alcance daquilo que ela queria ensinar.
E para ninguém dizer que às vezes é só uma percepção do professor que está ali aplicando as técnicas, eu trouxe também alguns depoimentos, relatos de alunos que vivenciaram essas estratégias na prática. A primeira estudante fala aí que as aulas eram bem organizadas e favoreciam o desenvolvimento do raciocínio dela. E ela compara inclusive com uma escada, que ela subia degrau por degrau. Isso aqui é efeito do escalograma, que é uma ferramenta que está dentro do Troia. A segunda estudante fala que é a aula que ela mais presta atenção e que ela já fica predisposta para responder alguma coisa. Isso também é efeito de uma das técnicas que está lá no Troia, ou seja, o aluno já ficar de prontidão para responder alguma coisa. Isso faz com que a atenção dele fique voltada para a sua aula. A outra estudante fala que era impossível não prestar atenção, principalmente pela forma como a aula estava organizada. Então tinha uma sequência lógica. E que isso fazia com que a aula não fosse difícil de ser entendida. Então não só chamava atenção, como o estudante também aprendia melhor. A Amanda comenta aqui a sensação de que a aula passava muito rápido, né? Quando ela via, já tinha acabado. O engajamento com a aula faz isso, faz com que a percepção de tempo dos estudantes seja modificada e eles acham que passou muito mais rápido. E ela também percebeu que a dinâmica da aula favorecia o raciocínio dela, que ficou muito mais rápido. Isso também é efeito do que eu chamo de condição de cérebro pulsante. Aqui mais um estudante falando, né, sobre o rendimento da aula, que a aula rendia muito e que algumas vezes dava a impressão de que o tempo era manipulado. E essa capacidade de manipulação do tempo também é feita por meio de técnicas. A gente consegue gerir melhor o tempo, porque é uma grande falácia dizer que para um aluno aprender muita coisa eu preciso de muito tempo. Basta que eu consiga usar as técnicas certas durante a aula. A outra estudante falava sobre o quanto a aprendizagem era eficiente, ela só precisava dar uma revisada nos conteúdos para a prova, por exemplo. E o último estudante comenta o quanto um professor que tem uma postura, que usa estratégias, ele também é notado pelos próprios colegas de profissão. Então, meus outros professores nutriam um respeito muito grande por conta dessa postura de professor de excelência, de um professor classe A. Eu poderia mostrar muitos outros relatos aqui, mas ficaria muito grande. Mas o que eu quero que você perceba é que em nenhum deles os alunos falam sobre o professor ser legal ou exaltam o carisma do professor. Em todos os relatos, eles falam sobre alguma característica marcante da aula, associam alguma estratégia e sempre colocam algo relacionado com a aprendizagem, com o engajamento ou com a atenção. E para você começar a ter esse tipo de feedback é muito mais simples do que você imagina e não tem nada a ver com dom. O diferencial de um professor classe A é saber estruturar as aulas de acordo com as estratégias que eu vou te mostrar nos próximos minutos. E eu estou falando isso porque eu tive que passar pelo processo. Apesar de hoje os meus alunos reconhecerem o meu trabalho, identificarem a importância das estratégias que eu utilizo com eles em sala de aula, nem sempre foi assim. Eu vou te contar um pouco, só para você entender o contexto e saber como foi que eu cheguei até aqui. Quando eu decidi fazer licenciatura, eu comentei com uma vizinha nossa lá do lado, que também é professora, e ela falou o seguinte: Thiago, mas você é tão inteligente, por que você não vai fazer medicina, não vai fazer direito, o professor ganha tão mal? E aí, assim, eu não falei na hora, mas eu pensei, né? Bem arrogante, inclusive, e na época eu não tinha noção disso. Eu pensava assim, que vou ganhar mal nada, eu vou ser um professor bom, né? Não vou ser igual esses professores que tem por aí. Então, isso daí não vai ser um problema, porque os melhores ganham mais. Eu pensava assim, porque na minha visão, os meus professores eram muito arcaicos, não entendiam muito a linguagem dos alunos, então quando eu me formasse, que eu fosse para a faculdade, que eu aprendesse a dar aula, que eu ia ser um professor diferente. E eu comecei minha graduação, comecei a ter contato com as teorias da educação, e eu achava tudo muito maravilhoso, eu achava as teorias muito coerentes, eu pensava assim, nossa, com certeza os meus professores não tiveram acesso a isso daqui, porque se eles tivessem tido, com certeza as aulas deles seriam bem melhores. E a minha maior expectativa era pela disciplina de didática, porque eu achei que nessa disciplina eu ia aprender as ferramentas para pôr em prática todas aquelas teorias que eu tinha aprendido. E eu lembro do primeiro dia que eu fui para a aula. Eu fui para a aula, cheguei mais cedo, sentei, esperei, o professor não apareceu. Aí na segunda aula o professor não apareceu. Aí na terceira aula ele apareceu. Ele perguntou pra gente sobre o que a gente achava da nossa área de atuação, como é que a gente achava que tinha que ser um professor e tal. E foi isso. O professor sumiu, nunca mais apareceu, e a única coisa que ele falou foi pra gente entregar pra ele um plano de aula no final do semestre, do escaninho dele.
E assim foi a minha disciplina de didática. Eu não aprendi nada. O professor nem aparecia para dar aula. E aí eu me formei, e apesar de não ter tido a disciplina de didática, eu achava que eu tinha aprendido todas as teorias suficientes para que eu desse aula. E quando eu cheguei para dar aula, eu vi que não era bem assim, que as coisas não funcionavam daquela forma. Que a gente via muito o que fazer e pouco como fazer. E aí, quando eu me vi nessa situação, eu fiz aquilo que eu acho que todos os professores novatos fazem, que é lembrar daqueles melhores professores que a gente teve e tentar fazer da mesma forma que eles fizeram. No começo eu até tentei fazer umas coisas diferentes, dar um ar de modernidade para a minha sala de aula. Eu levava jogos, simuladores, levava os meninos para o laboratório de informática, usava os slides bonitos. E isso tudo na esperança de que aumentasse o engajamento, aumentasse a aprendizagem. Mas, no final das contas, às vezes eu demorava um tempão planejando, um tempão pensando naquilo ali. E quando chegava no final do bimestre, quando a gente tinha prova, alguma coisa assim, eu corrigia e eu pensava, gente, eu devo ter falado grego, porque eu falei sobre isso aqui. Mas, e aí? Ninguém conseguiu responder, ninguém aprendeu o que eu ensinei. Havia aqueles alunos que iam bem, mas eu percebia que, no geral, o resultado podia ser muito melhor do que estava ali. E por muito tempo eu atribuí essa dificuldade dos estudantes à minha disciplina, porque a disciplina de física ela é uma disciplina que comumente as pessoas têm mais dificuldade. Mas era muito mais fácil para mim atribuir isso à minha disciplina do que admitir que existia uma falha minha como professor. E aí, no meio dessas minhas frustrações, eu pensei, bom, vou fazer uma pós-graduação para ver se lá eu aprendo alguma coisa, eu acho respostas para isso. E aí, entrei para o mestrado em ensino, e o meu objetivo lá era investigar, era estudar um material traduzido, um material didático traduzido de física, o que estava por detrás daquele material que me parecia um pouco diferente. E aí eu entrei com este intuito. Mas as disciplinas mesmo do mestrado em si não me acrescentaram muita coisa para a minha prática docente. E apesar de ter ficado ali mais 2 anos no mestrado, vendo só mais um monte de filosofia, um monte de teoria da educação, as leituras que eu fiz especificamente para a minha dissertação me colocaram em contato com ideias que estavam sendo discutidas no exterior e que acabaram abrindo um caminho para eu chegar no que hoje é a trilha de otimização inteligente de aprendizagem. Essas novas ideias com as quais eu tive contato, na verdade, não eram tão novas assim. Eu descobri que muitas delas, muitas estratégias, muitas ferramentas que eles traziam, já era discutida há muito tempo. E, na verdade, iam muito na contramão do que eu tinha aprendido na graduação. Mas eu quis me aprofundar, eu quis ir mais a fundo e comecei a encontrar dentro da minha própria casa alguns elementos que me levaram por esse mesmo caminho. Um dos livros que eu encontrei foi esse aqui, ó, tá? Inclusive velho, com cheiro de velho. Foi um livro que a minha mãe estudou durante o magistério, é um livro de didática. E aí foi a primeira vez que eu realmente tive contato com o que era didática, o que era usar técnicas para ensinar. E usar técnicas para ensinar era algo que na graduação, a minha visão sobre isso era de que era um pecado, de que a gente não podia fazer esse tipo de coisa, que era totalmente contra a formação de um estudante crítico, quando na verdade eu descobri que não era bem isso. Não era bem nesse sentido que se falava sobre técnica. Eu acho que as pessoas têm uma compreensão muito errada, muito equivocada do que seria usar técnica dentro da educação. De lá para cá eu fui só buscando mais a respeito disso e ao longo do tempo fui percebendo que muitas dessas ferramentas eram utilizadas por professores bons que eu tinha tido. Principalmente as minhas professoras do ensino fundamental, que eram professoras que tinham feito magistério. E aí eu vi que ali era exatamente o local onde eu deveria procurar alternativas para minha sala de aula. E eu comecei a testar, comecei a aplicar, levar a vez ou outra para as minhas aulas, e eu percebia que estava fazendo um efeito. A chegar a ponto de algum estudante agradecer ao final da aula. E aos poucos os meninos foram comentando com outros professores, isso chegou nas coordenações pedagógicas. Eu fui convidado para fazer algumas oficinas, para dar algumas palestras lá na instituição onde eu trabalho hoje, e essas ideias foram se difundindo. E eu fui tomando gosto pelo negócio. E aí fui buscando novas técnicas, fui criando novas técnicas, entendendo ali alguns princípios, e percebi que era aquilo ali que faltava, era aquilo ali que tornava uma aula melhor. Apesar de sempre ouvir dos meus colegas que eu precisava passar esse conhecimento para frente, por muito tempo eu relutei em acreditar que outros professores veriam valor nisso mesmo. Mas se tem um fator que eu acho que é primordial, que seria um fundamental, se eu pudesse escolher um único fator
influencia na aprendizagem, para mim o mais importante é a qualificação do professor. É ali, na sala de aula, que as coisas realmente acontecem. E o professor, ele é o maestro. Se ele consegue orquestrar todas as suas intervenções de forma eficiente, qualquer aluno, independente de classe social, consegue aprender de verdade. E eu já tinha visto isso na prática. E a sistematização daquilo que me levou a ter esses resultados é a Troia. Eu sentei, eu sistematizei, eu fiz um brainstorm, eu organizei e finalmente cheguei no modelo que seria o passo a passo para que um professor tivesse as habilidades necessárias para realmente melhorar a aprendizagem dos alunos, engajar mais os alunos no processo. Então, eu retomo aquele episódio que eu contei no início da história. No dia que alguém me falou para eu não ser professor, porque eu era muito inteligente e merecia ganhar mais. E naquela época eu só me atentei para o salário. Graças a Deus eu não posso reclamar disso hoje, mas tinha um outro detalhe que era muito mais importante. Não seria exatamente inteligência uma característica que o professor deve ter? E eu vou além disso. Ele deve usar a inteligência para ser estratégico, para ser um professor classe A. E foi para ensinar essas estratégias, foi para passar esse conhecimento para frente, que mesmo sabendo que ia dar trabalho, que eu ia perder algum tempo de lazer, tempo com a minha família, eu decidi estruturar a Troia e ensinar para as outras pessoas. Mesmo sabendo, inclusive, que muitas vezes eu ia ter que lutar contra a maré. E por que eu digo lutar contra a maré? Quais são as orientações que nos dão hoje para que a gente tenha aulas melhores? Eu anotei aqui pelo menos 5 que eu mais escuto, 5 pontos que eu mais escuto. Primeiro, que a gente tem que formar um aluno crítico. Segundo, que a gente não deve usar memorização, não devemos cobrar memorização. Terceiro, que a gente não deve fazer aula expositiva porque é arcaico, porque não é eficiente, porque o aluno fica passivo, ele não participa da aula. As nossas aulas delas devem ser lúdicas, que a gente precisa usar metodologias ativas, que a gente precisa usar tecnologia. E também que é necessário a gente ser mais carismático, que a gente tem que falar a linguagem do estudante o tempo todo, porque senão ele não se engaja, ele não compreende o que a gente fala. Eu acreditei muito nessas premissas e por muito tempo. Mas ao longo dos meus 14 anos de experiência, dando aula em escola pública, escola particular, ensino fundamental, ensino médio, graduação, ensino técnico, cursinho, o que eu percebi foi que elas não são verdadeiras em 90% dos casos. E eu vou te mostrar por quê. Primeiro aspecto, como é que eu quero, como objetivo primário, formar um aluno crítico, sendo que muitas vezes ele não sabe nem compreender o básico de determinada disciplina? Como é que eu quero que ele pegue os conceitos que eu ensinei na minha disciplina e olhe para o mundo e faça uma análise crítica do que está acontecendo, se ele não sabe nem o básico, nem os conceitos básicos da minha disciplina? Então não seria possível. Primeiro eu preciso construir uma boa base conceitual, para depois eu avançar para o próximo passo, que seria criar um aluno crítico, que saiba fazer julgamentos com base naquilo que ele aprendeu. Como é que a gente vai relacionar conceitos? Como é que a gente vai malhar em cima de conceitos se a gente não sabe, às vezes, nem o nome daquele conceito? O que a gente lê se a gente não lembra das letras? A memória, ela é uma capacidade importante. Eu não estou falando da gente cobrar a memorização pela memorização. Por exemplo, eu sempre via muito as pessoas falarem, antigamente se cobrava data de história. A data pela data, tudo bem, não é algo que vá acrescentar muita coisa. Agora, quando essa data, por exemplo, está associada a um contexto histórico, a um estilo de sociedade, isso faz mais sentido. O aluno precisa se localizar no tempo, por exemplo. E quanto mais informações a gente agrega para ajudar na memória, mais o aluno tem eficiência no seu processo de pensamento. Então, vez ou outra, a gente precisa, sim, trabalhar a memória dos nossos alunos. E a gente tem trabalhado cada vez menos com essa desculpa de que memorização é algo mecanizado, que é uma educação muito tecnicista. Existe uma forma de fazer isso. Sobre a nossa aula expositiva, que tem sido muito crucificada nos últimos anos, a verdade é que às vezes ela vai ser a melhor forma de ensinar alguma coisa, principalmente no início de um determinado conteúdo. A gente tem que saber que o conhecimento ele é principalmente feito de conceitos que são convenções. Então, alguém estudou um determinado fenômeno e ele deu nomes para conceitos que envolvem aquele fenômeno. Então, como é que um estudante vai descobrir sozinho, por exemplo, numa metodologia ativa? Como é que ele vai descobrir sozinho que um advérbio chama advérbio? Ele não vai descobrir. Alguém precisa falar para ele. Então, esse alguém é o professor ou é um livro onde ele vai ler. De alguma forma,
alguma instrução direta vai ser feita em relação a esse conceito, ou então o aluno não vai ter acesso a ele. A gente tem que entender que uma aula expositiva, ela pode ser muito boa desde que ela seja bem dirigida, desde que ela seja bem executada. Não é sinônimo, por exemplo, de um aluno ficar lá só ouvindo o professor. O professor pode colocar esse aluno numa situação que eu chamo de situação de cérebro pulsante, ou seja, a forma como o professor comunica com esses alunos faz com que eles estejam o tempo inteiro pensando. E aí não fica aquela aula monótona, aquela aula em que o aluno fica numa posição de passividade. Quando a gente fala sobre deixar a aula mais legal, mais lúdica, trazer tecnologia, trazer jogos, eu não tenho dúvidas de que uma aula assim vai chamar atenção, pelo menos ali no primeiro momento desse estudante. Agora, o objetivo que eu tenho naquela aula é que ela seja legal? Se for, tá tudo bem. Agora, se não for, se o objetivo for um conteúdo, for um conceito que eu quero trabalhar, eu não posso simplesmente escolher a atividade só porque ela é legal. O importante é ser intencional. Primeiro, eu escolho o meu objetivo de aula. Depois, eu vejo qual que é a estratégia mais eficiente para chegar naquele ponto. Muitas vezes eu vejo uma inversão. A atividade tecnológica, o jogo, ele vira um fim em si mesmo, ao invés de ser um meio para se atingir o objetivo daquela aula, para se atingir a aprendizagem plena do aluno. Não adianta nada a aula ter sido legal se no final das contas o aluno não aprendeu nada. Você fica como um professor moderno, um professor gente boa, mas o estudante não aprendeu aquilo que você gostaria. E por último, o polêmico carisma, a polêmica questão de falar mais a linguagem do aluno, e alguns professores até tentam ter uma postura mais próxima deles, às vezes vestir uma camiseta de uma banda que eles gostam, de algum desenho. A questão é a seguinte, isso vai funcionar realmente para atrair os alunos para mais perto da gente. Agora, ninguém gosta de aprender, ninguém quer aprender com alguém que é igual, que tem as mesmas características. Nós gostamos de aprender com alguém que nos inspira confiança, alguém que parece saber mais, alguém que desperta a nossa admiração. Então, se a gente vai lembrar dos professores bons que nós tivemos, certamente o carisma não era a característica mais proeminente. Ele poderia até ter um certo carisma, mas aquilo que fazia você aprender, estou dizendo aprender e não prestar atenção simplesmente, com certeza não estava relacionado com isso. Muitas das vezes, inclusive, os professores que são mais rígidos, são mais inflexíveis, eles nos despertam um rigor acadêmico muito maior do que um professor que deixa a gente fazer o que é mais flexível, que deixa a turma um pouquinho mais solta. Ter engajamento é importante? É importante. Ter o aluno mais próximo é importante? É importante. Mas a gente tem que fazer isso numa postura que promova a aprendizagem, que faça o aluno aprender, olhar para aqueles conceitos de forma que faça sentido na vida dele de verdade. Não adianta a gente ter uma aula legal, uma aula lúdica, um professor gente fina, que fala a língua dos alunos, mas que no final das contas não promove a aprendizagem. Pensa comigo, se você vai num médico para ele resolver uma determinada queixa sua, o que você espera é que no final da intervenção, no final do tratamento, é que você esteja curado. É claro que é importante o médico ser cordial, ser gentil, sim. Mas, no final das contas, se ele não resolve o seu problema, ele não serviu para muita coisa. E o professor é mais ou menos nesse sentido. Ele precisa ter ferramentas, assim como todas as profissões, para resolver os problemas dentro da sala de aula. Eu percebo que em todas as outras profissões isso parece muito mais claro. Quando você pega um médico, um engenheiro, um cozinheiro, um técnico de esporte, todos eles têm uma caixa de ferramentas e parece que nós, professores, precisamos continuar agindo com base em achismo, copiando outros profissionais ou seguindo, por exemplo, indicações do livro didático. Pensando nesse aspecto, qual seria o passo a passo para que nós, professores, tenhamos essas estratégias, essas técnicas para intervir em sala de aula de forma mais certeira? A resposta para essa pergunta apareceu para mim justamente com a Troia, a trilha de otimização inteligente da aprendizagem, que eu vou te ensinar agora. E para facilitar a compreensão, eu vou fazer uma analogia com uma história que talvez você já conheça. Segundo conta a lenda, uma grande guerra da antiguidade começou quando Paris, o príncipe de Troia, raptou Helena, a então esposa do rei de Esparta. Helena teria sido conivente com o rapto porque ela teria se apaixonado por Paris. Este evento provocou longos 10 anos de batalha entre as duas cidades, mas terminou com uma artimanha relativamente simples quando a gente compara com as sangrentas e cansativas batalhas. Os espartanos construíram um cavalo e colocaram dentro dele os seus soldados.
O cavalo foi deixado nos portões de Troia como se fosse um presente deixado pelos deuses. Então os troianos colocaram o cavalo para dentro de seus muros, que até agora não tinha sido transposto pelos espartanos, e isso foi suficiente para que o exército de Esparta dominasse a cidade e recuperasse Helena de volta. Pois bem, pode parecer que não tem nada a ver, mas essa história nos ajuda a compreender qual que é o nosso papel de professor dentro da sala de aula. Quando o estudante se apaixona por outras coisas durante a nossa aula, que não o conhecimento, ele deixa de aprender e ele é então furtado do direito de ser uma pessoa que pensa melhor, de ser um profissional melhor e de ser um cidadão melhor. Muitas vezes esse estudante vai ficar preso dentro da própria cabeça. Ele não consegue pensar bem, ele não consegue se expressar bem, argumentar, vai acreditar em qualquer coisa que ele lê. No final das contas, este aluno ele está sequestrado pela ignorância. Assim como na história da Guerra de Troia, é necessário que tenha alguém corajoso o suficiente para usar uma estratégia simples e talvez por isso mesmo ousada, que cause menos desgaste do que tudo aquilo que já foi feito e que seja mais eficiente do que tudo aquilo que está na moda. Esse estrategista vai precisar saber sobre a situação, entender o contexto, para que ele consiga elaborar intervenções estratégicas para conseguir recuperar esse aluno. E esse especialista é você. A partir de hoje, todas as vezes que você estiver explicando um conteúdo e você perceber que o aluno não está te ouvindo, ou que está distraído com outras coisas, ou ainda quando você for corrigir as avaliações e perceber que não houve aprendizagem, você vai se lembrar que esse aluno está sendo raptado pela ignorância. E vai se lembrar também que um professor classe A é capaz de reverter essa situação, ou mesmo nem deixar que ela aconteça. Para adquirir essa habilidade, você vai precisar percorrer o caminho que eu vou te falar agora. Então já pega uma caneta, pega um caderno e anota que o primeiro passo é usar o que eu chamo de gritos de guerra. O que são os gritos de guerra? São as técnicas simples que funcionam mais como paliativos que você vai começar a implantar e já vai perceber alguma mudança na cultura da sua sala de aula. É o que dá o primeiro ânimo para você começar a fazer as mudanças mais bruscas. Essas primeiras intervenções, elas não vão mudar a sua sala de aula brutalmente. E até seria desonesto da minha parte dizer que o seu processo de ensino vai mudar da água para o vinho de um dia para o outro. Mas são técnicas simples, práticas e aplicáveis, e com resultado imediato, inclusive, mas muito eficientes para que a indisciplina e a falta de atenção deem espaço para desempenho acadêmico e dedicação dos estudantes. E eu já vou começar aqui te ensinando uma técnica de vanguarda, um grito de guerra, que eu chamei de dúbios, ou o sumiço do ilusionista. Para contextualizar o uso dessa técnica, me responde o seguinte: quando você vai lá, explica o conteúdo, no final você pergunta para os alunos se eles entenderam, ou pergunta assim, pessoal, vocês têm alguma dúvida? É muito provável que os alunos poucas vezes tenham dito que realmente eles tinham alguma dúvida ou que eles não entenderam. Mas aí chega lá na frente, você passa alguma atividade, você corrige alguma avaliação e você pergunta às vezes exatamente aquilo que você falou e um monte de gente erra. Mas se não tinha nenhuma dúvida, por que tanta gente errou? Este fato do aluno dizer que ele entendeu sem ter entendido pode acontecer por diversos motivos. Um é que a pergunta virou retórica, então ele fala que entendeu, só para o professor continuar a aula. Uma segunda questão que pode acontecer é que ele não quer se expor para os colegas, ele não quer dizer que ele não entendeu. E por último, pode ser que ele tenha achado que ele entendeu realmente, e então ele fala que entendeu sem realmente ter entendido. Em qualquer um desses três casos, o professor foi vítima do que eu chamo de ilusionismo. É por isso que você não deve confiar cegamente naquilo que o aluno falou. Você precisa conferir. E durante a aula isso pode ser feito de uma forma muito rápida por meio de perguntas. Você faz perguntas específicas e direcionadas para uma amostra da turma. Então você escolhe um estudante e faz uma pergunta direcionada para ele. Pode parecer algo muito simples, inclusive lembra um pouquinho o professor Girafales ou a escolinha do professor Raimundo, mas aqui nós temos dois ganhos. O primeiro é que a gente consegue fazer a avaliação ali em tempo real e já corrigir as falhas que ficaram. E segundo lugar, quando o estudante não sabe quem é que vai ser chamado, ele começa a prestar mais atenção, porque ele sabe que a qualquer momento ele pode ser solicitado e ele vai precisar responder sobre aquilo que você está perguntando. Um detalhe importante aqui, não se deixe seduzir pela mão levantada daquele aluno que você sabe que vai responder certo. Lembre-se de que você está à procura dos alunos ilusionistas. Em resumo, todas as vezes que chegar no momento da sua aula, que você tiver a vontade de perguntar se eles entenderam, se eles têm alguma dúvida ou qualquer outra pergunta retórica, imediatamente
troque para uma pergunta que vai te dar indícios se eles aprenderam realmente ou não. A técnica Dúbios é muito poderosa tanto para chamar a atenção dos alunos, para deixar eles presos ali no que você está explicando, como também na aprendizagem. Mas ela é tão simples que você consegue usar na sua próxima aula. O bom dessa técnica é que você consegue ver os resultados dela na hora. E é bem provável que você se surpreenda com a quantidade de alunos que não entenderam o que você falou ou que entenderam uma coisa totalmente diferente daquilo que você queria explicar. Essa é apenas uma das diversas técnicas que eu chamo de grito de guerra, que são as técnicas que vão começar ali a fazer as primeiras mudanças. Quando você já estiver dominando essas técnicas, o que acontece com muita tranquilidade em menos de um mês, você já avança para o nível de professor classe D. Ou seja, aquele professor que consegue usar técnicas simples de gestão de sala de aula para melhorar o processo pedagógico. Eu tenho certeza que neste ponto você já é um professor melhor que a maioria dos professores que estão em sala de aula hoje. Terminada essa primeira etapa dos gritos de guerra, a gente segue a nossa trilha para o que eu chamo de bases da aprendizagem. E voltando na nossa analogia, todo estrategista, para ele propor uma intervenção, para ele saber como agir numa operação, ele precisa saber como funcionam as batalhas. Ele precisa saber exatamente como é o funcionamento de uma guerra. E com o professor não deve ser diferente. Para que ele consiga propor uma boa intervenção pedagógica, ele precisa conhecer quais são as etapas do processo de ensino e aprendizagem, como elas ocorrem e, principalmente, como ele atua em cada uma delas. E é nesse aspecto que as teorias que a gente vê na faculdade falham miseravelmente. Elas não dizem o que nós temos que fazer em cada parte. Nós podemos entender o processo de ensino-aprendizagem como um conjunto de etapas interligadas que se retroalimentam. Para facilitar e simplificar o entendimento, a gente pode imaginar como se fosse uma máquina. Dentro dessa máquina, depois de um processo que não é nada simples, nós esperamos que o conhecimento seja transformado em aprendizagem. E agora escute isso aqui que ninguém fala. Este processo só será bem sucedido se você colocar o estudante numa condição que eu chamo de condição de cérebro pulsante. Na maioria das aulas, o que acontece é que os estudantes ficam com o cérebro em stand-by. O que isso significa? Que os estímulos que são dados não são suficientes para que haja uma atividade cerebral significativa. Quando esses estímulos, ao contrário, começam a fazer o estudante sair do estado de acomodação, isso favorece a formação de novas sinapses. Então, quando o professor consegue movimentar a atividade cerebral do aluno, ele favorece a formação e a consolidação de novos conhecimentos. É muito comum a gente ouvir dizer que esse tipo de situação é favorecida quando a gente usa metodologias ativas. Entretanto, é totalmente possível fazer isso, por exemplo, usando uma aula expositiva, e muitas vezes de forma até mais eficiente. Para isso, basta que essa aula seja bem planejada, principalmente gerando curiosidade no aluno, com perguntas específicas e bem feitas para que façam o estudante ficar maquinando a respeito daquele assunto que está sendo tratado. Então já anota aí essa segunda técnica que eu também chamei de pulsum. Toda vez que você se sentar para planejar a sua aula, você vai se lembrar de se fazer a seguinte pergunta: o que eu posso fazer nessa aula? O que eu posso perguntar para o meu estudante para deixar ele na condição de cérebro pulsante? Só com essa informação simples que eu acabei de te dar, você já consegue melhorar significativamente a sua aula no que diz respeito à aprendizagem dos estudantes. E isso somente um grupo seleto de professores consegue fazer. E por falar em grupo seleto de professores, a gente passa então para o terceiro marco da nossa trilha, que é justamente o professor estratega. Depois de passar pelas técnicas do grito de guerra, entender como funciona o processo de ensino-aprendizagem e saber que você precisa deixar o estudante na situação de cérebro pulsante, chega a hora então de você ter clareza sobre qual é a sua identidade como professor. Isso significa descobrir e potencializar as características da sua personalidade para serem usadas de forma estratégica no ensino. E pode parecer inicialmente um papo de coaching, de autoconhecimento, mas foi algo que significou uma virada de chave em mim como professor. E foi algo que eu também percebi que os professores classe A que eu tive durante a vida sabiam usar muito bem a favor deles. Um professor que tem clareza sobre o seu perfil comportamental e que sabe quais valores e quais posturas deseja assumir intencionalmente dentro da sala de aula, passa muita segurança e credibilidade para os seus alunos. E isso gera uma admiração tão grande nos estudantes que eles vão se sentir privilegiados não só por assistir à sua aula e aprender o seu conteúdo, mas também por aprender a sua forma de agir na vida.
Combinando isso com a capacidade de diagnosticar as dificuldades e intervir de forma assertiva, você pula mais um nível e atinge o nível de professor classe C, uma patente atingida por pouquíssimos professores. Isso significa que, além de saber usar as técnicas simples de gestão de sala de aula e colocar o aluno em situação de cérebro pulsante, você ainda consegue identificar as suas características e usá-las de forma intencional para favorecer a aprendizagem. Mas ainda é possível subir mais alguns degraus. E o próximo passo da Troia é justamente conhecer a sua audiência, ou seja, o seu aluno. E aqui eu não estou me referindo a conhecer o estudante para se comportar de forma mais parecida com ele ou para falar mais a linguagem dele. Não, não é isso. Eu estou falando aqui sobre identificar quais são os estudantes que reagem mais rápido a um estímulo e quais são aqueles que demoram um pouco mais para reagir a uma intervenção. E ainda diferenciar quais são aqueles alunos que retêm as informações por mais tempo e quais são aqueles que têm mais dificuldade de reter. E saber a combinação dessas características serve não para você rotular o aluno, mas que você use essas informações a seu favor para poder fazer as suas intervenções. Então, por exemplo, um aluno do tipo comandante, ele reage rápido aos estímulos, então ele foca a atenção muito rapidamente, ele consegue reter essa atenção por muito tempo. E para além disso, ele consegue reter informações por muito tempo. Então, geralmente, o estudante que aprende com facilidade, que o professor não precisa estar ali no pé dele para ele fazer as coisas. Isso não acontece, por exemplo, com os alunos que eu chamo de diplomáticos. Esse tipo de aluno, ele demora mais tempo para ceder à atenção dele, para entender que aquilo que você está falando é interessante. E mesmo depois que ele começa a prestar atenção, é muito difícil que ele retenha essa atenção por muito tempo. E isso não é por maldade, é uma característica da personalidade desses estudantes. Para atingir esse tipo de estudante, é interessante que a gente use uma técnica que eu chamo de inomináveis, ou aquele que não deve ser nomeado. Então já pega o papel para anotar essa terceira técnica que eu vou ensinar. Essa técnica consiste em nunca falar o nome de um conceito, principalmente os conceitos menos familiares, sem antes ter conduzido o estudante por informações que são mais familiares. Eu vou dar um exemplo. Se você for professor de português e naquele dia você for ensinar sobre orações subordinadas adjetivas, explicativas e restritivas, quando você fala esse título, o aluno que é diplomático ele simplesmente desliga. Para evitar que isso aconteça, você nunca deve começar colocando nomes longos, nomes complexos ou não familiares. No exemplo que eu dei, ao invés de chegar e falar hoje nós vamos ver esses tipos de oração, você pode colocar 2 exemplos no quadro, uma explicativa e uma restritiva, por exemplo, e começar a acoplar a técnica do cérebro pulsante. Ou seja, perguntar para os alunos, em que essas orações são iguais? Em que elas são diferentes? Quais são as semelhanças? Que ideia cada uma delas passa? Essas ideias são parecidas ou elas têm alguma diferença? Depois de movimentar a mente do estudante, de construir o raciocínio em cima do conteúdo, é que você dá os nomes, aí que você fala. Então é por isso que uma é restritiva e que a outra é explicativa. Veja como isso vai favorecer muito mais a memória e que é muito diferente, por exemplo, da decoreba. É importante saber a classificação, mas é muito diferente de simplesmente decorar o nome e decorar, por exemplo, um monte de conjunções. Então anota aí. Todas as vezes que você for começar um conteúdo novo, você vai identificar os termos que não devem ser nomeados. E para que você não procrastine, já anota aí no canto qual vai ser o conteúdo que você vai dar na sua próxima aula e vai utilizar essa técnica. Bem, os professores que têm as habilidades que eu já mencionei anteriormente, mas que ainda conseguem decifrar os seus estudantes e usar as características deles a favor da aprendizagem, é um professor que atingiu o patamar classe B. E você deve estar se perguntando, o que é necessário para atingir o professor classe A? E a resposta é um professor que sabe usar as técnicas de gestão de sala de aula, ele sabe quais são as bases do processo de ensino-aprendizagem, ele sabe identificar as próprias características e as características dos estudantes para favorecer a aprendizagem e ele usa tudo isso para montar intervenções eficientes. Em outras palavras, é um professor que tem total controle sobre o planejamento e a execução do processo de ensino-aprendizagem. Ele sabe diagnosticar, intervir e avaliar o que ele está fazendo. Ele sabe estabelecer os objetivos de aprendizagem de forma clara, de modo a direcionar o planejamento das aulas. E ele sabe escolher as melhores estratégias para que os alunos atinjam aqueles objetivos,
da forma mais rápida e com a melhor qualidade. E ele ainda sabe elaborar e aplicar avaliações com as quais ele coleta os dados para fazer as intervenções nas próximas aulas. Voltando à nossa analogia, esse professor é capaz de escolher os cavalos de Troia certos para tirar o aluno do caminho da ignorância, para tirar esse estudante da prisão da própria mente. Então, só para lembrar, como eu havia prometido, você aprendeu aqui 3 técnicas, Dubius, Pulsum e Nominabilis, que são simples, inclusive que você pode utilizar amanhã na sua aula, mas que podem te trazer bons resultados em relação ao engajamento dos estudantes, à atenção dos estudantes e principalmente da aprendizagem dos estudantes. Essas são técnicas que te dão um bom pontapé inicial para que você se torne um professor classe A. O resto dessa caminhada é percorrer justamente a Troia, a trilha de otimização de aprendizagem que eu te expliquei durante esse vídeo. Se você acha que está pronto para se tornar um professor admirado pelos seus alunos e referência para os seus colegas, hoje você tem a oportunidade de entrar comigo para a certificação Professor Classe A. Nessa formação, você vai percorrer a Troia de uma maneira muito mais rápida e eficiente e principalmente de forma direcionada para se tornar um professor classe A. Existe um caminho a ser percorrido, mas ele vai ser percorrido de uma forma muito mais tranquila, muito mais rápida, se você já tiver as ferramentas certas. Você não vai precisar ficar usando a intuição ou ficar fazendo tentativa e erro se as habilidades já estão organizadas na ordem certa. Bom, então deixa eu te explicar como é que funciona a certificação. As aulas são gravadas e 100% online, de modo que você pode assistir na hora que você quiser, de onde você estiver, bastando que tenha internet, ou num computador, ou num celular, ou num tablet. E a ideia é que sejam aulas bem curtinhas e que sejam de aplicação imediata. E todas elas vão vir acompanhadas com o material de aplicação. Assim que o pagamento for aprovado, você já recebe um login e uma senha no seu e-mail, e você já pode acessar a plataforma e encontrar lá o primeiro módulo, o módulo de introdução, e o módulo já dos gritos de guerra, com as técnicas fundamentais para que você já comece as mudanças na sua sala de aula. E além disso, já vai ter o cronograma de liberação de todos os módulos, com as aulas descritas em detalhes, cada uma para você saber exatamente quando elas vão ser liberadas e quais são os conteúdos de cada uma delas. Eu vou te falar aqui rapidamente qual é o conteúdo de cada um dos módulos e quais são as principais ferramentas que você vai aprender em cada um deles, seguindo, claro, aquela trilha que eu mostrei para você durante este vídeo. Depois dos gritos de guerra, é justamente o segundo marco da Troia, que são as bases da aprendizagem. E nesse módulo eu não vou ficar falando um monte de teoria da educação, que muitas vezes não tem nem aplicação, mas é o que as licenciaturas e as pós-graduações ensinam, mas vou te dar qual é cada parte do processo de aprendizagem e como você vai intervir em cada um deles. Além disso, é onde estão as técnicas para promover a condição de cérebro pulsante, que é o que realmente funciona para promover a aprendizagem e melhorar o rendimento acadêmico dos seus alunos. O segundo módulo é dedicado a você, ao seu comportamento e à sua postura como professor. Você vai conhecer, por meio do funil 6P, quais são as características de um professor estratego e como desenvolvê-las para se tornar um professor que inspira mais confiança e autoridade na sua área. Além disso, vamos utilizar uma ferramenta chamada dispositivo diferencial para identificar o seu perfil de professor e como explorar as melhores características da sua personalidade de forma intencional para favorecer a aprendizagem. No terceiro módulo, é a vez de focar no estudante. Neste módulo, você vai aprender a reconhecer e explorar as características internas e externas de cada um dos seus estudantes a favor da aprendizagem. A ferramenta chamada bússola arquetípica, que vai ser usada para isso, vai te permitir fazer intervenções mais eficientes. É também neste módulo que você vai descobrir qual é a habilidade mais importante a ser perseguida pelos professores e por que não é autonomia e nem criticidade. No quarto módulo, é hora de falar de planejamento. Você vai aprender a montar ementas e planos de disciplinas orientados para uma aprendizagem real. Neste módulo, inclusive, você vai aprender a usar a matriz de priorização de conteúdo, que é uma ferramenta muito importante, não só para te ajudar a montar o seu planejamento, mas também para te ajudar quando as coisas saírem um pouco do controle e você tiver que redefinir a rota. O quinto módulo é o módulo dedicado ao momento mais importante do processo de ensino. É o meu módulo favorito porque nele
tudo aquilo que você pensou de forma intencional vai ser concretizado na prática. Nesse módulo, você vai aprender a usar o escalograma para estruturar uma aula difícil de ser ignorada pelos seus alunos. Essa ferramenta vai te orientar sobre o que fazer em cada um dos momentos da aula. Como começar uma aula para captar a atenção dos seus alunos sem ter que cantar musiquinha ou vestir fantasias, como estruturar o raciocínio, como conferir em tempo real se os estudantes estão aprendendo e como fechar com chave de ouro. Com essa estrutura, você vai ter os seus alunos com você do início ao fim. E ao contrário dos planos de aula tradicionais, que a gente sabe que acabam virando papel de gaveta, o escalograma vai ser ali o seu parceiro inseparável durante a aula. E eu ainda separei um módulo específico só para falar sobre avaliação, porque ela é um instrumento muito importante para todo o controle do processo de ensino. Neste módulo, você vai entender qual é de fato o papel da avaliação e como elaborar instrumentos que de fato meçam com mais precisão a aprendizagem. Com isso, você vai orientar o seu trabalho com base em evidência o tempo todo, evitando que você se frustre ao descobrir ao final do semestre que a turma não aprendeu determinado conteúdo. As rubricas que você vai aprender, além de te dar esse feedback, vão tornar o seu processo de correção muito mais rápido e eficiente. E é claro, praticamente todas as aulas têm estratégias e ferramentas práticas para você ir lá e colocar a mão na massa. Como eu falei, eu não gosto de ficar teorizando e não ver o negócio funcionando lá na prática. Com essas ferramentas, em pouco tempo, eu te garanto que você vai se tornar um professor classe A. E mesmo que seja um caminho progressivo, se você aplicar direitinho as técnicas que eu ensino logo no primeiro módulo, você já vai sentir na primeira semana alguma mudança nas suas aulas. Pode ser que no início os alunos olhem meio desconfiados, afinal de contas eles nunca tiveram um professor desse jeito, mas logo eles vão estar comentando tanto entre si como com os coordenadores ou com os outros professores, e inclusive sugerindo que os professores também façam da forma como você está fazendo. Hoje você tem a oportunidade de ser um professor de excelência, de ser um profissional de destaque reconhecido tanto pelos seus alunos como pelos seus colegas. Se você ficou interessado, a boa notícia é que a duração e o investimento da certificação é muito menor do que um curso de complementação pedagógica ou uma pós-graduação, mesmo feita de forma online. Essas pós-graduações costumam custar mais de R$200 por mês, por exemplo, e você tem que ficar lá pelo menos 1 ano e meio, 2 anos para ter um certificado. Se você fizesse um curso desse, provavelmente você gastaria com muita tranquilidade mais de R$5.000 e ainda ficaria 1 ano e meio, 2 anos ou até mais e sairia sem as ferramentas práticas, sem algo que realmente fosse impactar na sala de aula. E como eu falei antes, um currículo cheio vale muito menos do que você se mostrar como um profissional de excelência. A didática é um cartão de visita de um professor. Hoje, enquanto a gente ainda está em oferta de lançamento, você pode adquirir a certificação por 12 vezes de R$ 99,80. Se você pensar bem, são menos de R$3 por dia, podem significar uma brusca mudança na sua forma de ensinar e, principalmente, aumentar bastante o rendimento dos seus alunos no que diz respeito à aprendizagem. Pode ser a diferença entre ser um professor comum e ser um professor memorável, não pelo seu carisma, mas pela sua habilidade de fazer os seus alunos se engajarem no processo de aprendizagem e aprenderem mais. Com as ferramentas certas, você não só vai elaborar aulas mais eficazes, como também vai planejar de forma muito mais rápida, independente da disciplina que você lecione ou em qual nível de ensino você atue. Como eu sei que ainda podem ter ficado algumas dúvidas, eu anotei algumas aqui para a gente esclarecer. Por exemplo, quem tem pouco tempo, trabalha em muitas escolas, tem muita prova para corrigir, consegue acompanhar? E a resposta é sim. As aulas são curtas, inclusive elas podem ser escutadas dentro do carro quando você estiver fazendo algum deslocamento. E eu não recomendo que você faça tudo de uma vez, não precisa fazer tudo correndo. É bom, inclusive, que faça mais devagar para que você sinta os resultados, para que você avalie aquelas estratégias. Outro ponto aqui. Eu que sou da área técnica, professor de faculdade, não tenho formação pedagógica, consigo aplicar o curso? Consegue, eu mostrei para vocês lá no começo a professora Janine, que é da área de ciência da computação, a professora Brenda, que é da área de engenharia elétrica, ambas conseguiram aprender as estratégias e aplicar. E na verdade, até bom que não tenha a complementação pedagógica, porque provavelmente vocês perderiam muito tempo aprendendo um monte de teoria que não seria aplicável. Uma outra questão interessante é, funciona para todos os níveis de ensino? E a verdade é que funciona. Por quê?
O que eu ensino aqui são os fundamentos da aprendizagem, aquilo que está por detrás de um bom processo de ensino. Então, independente da idade, independente do nível de ensino, independente inclusive da disciplina, essas estratégias são aplicáveis. Uma outra pergunta boa aqui. Será que eu consigo aplicar mesmo tendo pouca experiência? Lá no começo eu citei o professor Fernando, que tem pouco tempo de formado, e para além disso, as ferramentas práticas elas foram feitas justamente com o passo a passo. Então é só seguir o que está lá e você consegue sim aplicar na sua sala de aula. Uma outra pergunta importante também. E se eu trabalhar numa escola que não tem muitos recursos ou se eu não souber mexer com tecnologia? As técnicas que eu mostrei para você nesse vídeo, nenhuma delas demanda tecnologia. E elas funcionam pela própria simplicidade. A professora Jaline, por exemplo, lá no começo do vídeo, estava bem nessa condição de uma escola que não tinha muitos recursos. E que mesmo assim ela conseguiu aplicar as técnicas. Então, se você quer ter acesso às estratégias que fundamentam um processo de ensino realmente efetivo, clica no botão que está aqui embaixo e faça sua inscrição. E como forma de te dar um suporte ainda maior, você vai ganhar de bônus 2 tutorias comigo. A gente vai entrar numa chamada online, vai conversar a respeito das suas dúvidas e seus questionamentos e eu vou conseguir te orientar de forma mais específica para acelerar os seus resultados. Mas atenção, esse bônus pode desaparecer da página a qualquer momento, porque ele está condicionado à minha agenda. Além desse benefício, você ainda tem a segurança de 30 dias de garantia. Eu fiz questão que fosse maior que os 7 dias obrigatórios, porque eu quero que fique realmente quem acredita naquilo que eu estou ensinando. Então, se você entrar e ver que não é aquilo que você está esperando, você pode pedir o reembolso sem burocracia nenhuma. Essa foi a forma que eu consegui de dar segurança para que você não adie a decisão de se tornar um professor referência na sua área. Então, clique no botão abaixo e comece agora mesmo a sua jornada pela trilha de otimização inteligente da aprendizagem. Vai ser muito gratificante para mim ter você nesse batalhão de professores de alta performance. Um grande abraço e até lá!